Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Por aí para o versículo 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo, me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, não tem homem aí? Para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Dá um pulo para o versículo 16. Versículo 16 diz: e chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Irmãos, durante 40 dias, Golias desafiou, insultou, humilhou o rei Saul e o exército de Israel. 40 dias, não tem ninguém aí que se atreva a combater comigo? Não tem homem? Vocês não dizem que o seu Deus é poderoso, que o seu Deus é com vocês? Então não tem ninguém que tenha coragem de me combater? Durante 40 dias, humilhando, desafiando o rei Saul e o seu exército, o exército de Israel. Exército de Israel que se diziam servos do Deus vivo e poderoso. Como é que pode, irmãos? Durante 40 dias foram zombados, foram humilhados, foram envergonhados, e envergonharam também o nome do Senhor, e não fizeram nada. Sabe por quê? Porque tinham medo. Fala para o seu irmão do lado: não tenha medo, meu irmão. Irmãos, o medo é um sentimento terrível, é um sentimento que envergonha as pessoas, é um sentimento que paralisa, e é um sentimento que pode até destruir alguém, né? Você já ouviu falar da síndrome de medo, né? Então a pessoa vai desenvolvendo medo, o medo vai crescendo ao ponto dela aniquilar a sua vida. O medo é terrível. Irmão, o medo, o que é o medo? O medo, na realidade, é a pessoa crer mais em desgraças, mais em derrotas, mais na ação e no poder do inimigo do que no poder de Deus. Esse é o medo. Entendam? A pessoa que ela crê numa desgraça, vai acontecer uma desgraça, vai acontecer uma perda, o inimigo vai... Essa pessoa tem o medo. O medo é uma fé ao contrário. É uma fé na ação do diabo. É uma fé nos males, nas derrotas, nas perdas. Então o medo, na realidade, é uma ausência de fé em Deus e no poder de Deus. Desculpe, não se ofendam comigo, mas a pessoa que diz que crê em Deus e tem medo, ela não crê em Deus. Ela crê muito mais no diabo do que em Deus. Porque aquele que crê em Deus, ele tem fé positiva em Deus. E o medo vem e ele manda o medo embora. Ele não absorve o medo. Ele não guarda o medo, porque ele crê muito mais em Deus. Quem tem medo crê mais no diabo do que em Deus. Então o medo tem que ser expulso da sua vida, irmãos, para que você não seja envergonhado como foi o exército do Deus vivo. Veja aqui no versículo 23 e 24. 1 Samuel 17, 23 e 24. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Agora a coisa começou a mudar. Apareceu alguém que não tinha ouvido e começou a ouvir. E aqui no versículo 24 diz: porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente.
O inimigo persistia em desafiar, em humilhar o exército do Deus vivo, né? E o pessoal do exército do Deus vivo, os guerreiros de Israel, fugiam de medo do Golias. Misericórdia. Há algumas pessoas, como esses soldados aqui, que se dizem de Deus, que servem a Deus, né? Que creem em Deus, que vivem fugindo com medo. Medo de alguém, medo de uma ameaça, medo de perder, medo do inimigo. Pessoas que se dizem de Deus, que creem, eu creio em Deus, pastor, eu sou de Deus, mas vivem com medo. Medo de situações adversas, medo de posições, fogem até de responsabilidades por medo. Não, eu não quero não, porque não sei o que lá, medo. Pessoas que são envergonhadas, humilhadas pelo inimigo e sofrem muito. Sofrem mais do que 40 dias que aquele exército sofreu. Às vezes a pessoa sofre a vida toda por medo. Pessoas que fogem do diabo por medo. Irmãos, a palavra do Senhor diz que nós devemos resistir ao diabo. E ele é que deve fugir de nós. E não nós dele. Porque nós temos o Deus Todo-Poderoso. Deus nos guarda, Deus nos livra. Se você crê nisso, diga um amém. Amém. Então, para que medo? Por você, irmão, por nós somos fracos. Mas a nossa força vem do nosso Deus. Diga: o fraco sou forte, porque a nossa força vem do nosso Deus. E com o nosso Deus, o inimigo não pode. Pessoas que dizem que creem em Deus, mas creem mais no diabo e nas ameaças do diabo. Quando manifesta um demônio na igreja, vou acabar com você, a pessoa treme, fica com medo. Irmão, cria em Deus, no poder de Deus, nas promessas de Deus e não nas ameaças do inimigo. Não tenha medo de nada, irmãos. Não tenha medo de nenhuma situação. Deus é contigo, irmão. Você serve ao Senhor, você entregou a vida para Jesus, você desceu as águas. Você glorifica a Deus Todo-Poderoso. Deus te trouxe aqui, irmãos. Deus está no controle da nossa vida, então, a quem temerei? Quantas vezes tem na palavra de Deus, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Não temas de manhã, não temas à tarde, não temas à noite. Mas alguns temem. Temem um gigante que cai na primeira pedrada. Que é só blefe, só mentira, propaganda enganosa. Entenda, irmãos. Veja aqui no versículo 25 e 26. Diz assim: e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei Saul, o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha em casamento, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Irmãos, sempre vai haver uma recompensa, sempre vai haver bênção para aquele que decide enfrentar o inimigo, enfrentar uma ameaça, enfrentar o mal. Aqui o rei estava oferecendo uma recompensa em riquezas e ainda a mão da sua filha. Tá? Então, sempre vai ter uma recompensa se você decidir enfrentar o mal, se você decidir enfrentar uma ameaça, se você decidir enfrentar o inimigo. E se você quer bênção de Deus, creia em Deus. E não tema ou fuja do inimigo. Não fuja de situações difíceis. Não fuja de responsabilidade. Deus é contigo. A palavra do Senhor em Romanos 8:1, não pode ser uma confissão mecânica. Não, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o inimigo bate o pé, a pessoa foge de medo. Irmãos, nós temos que crer em Deus. E a prova que nós cremos em Deus
é enfrentar as situações adversas sem medo. O máximo que pode acontecer, irmão, é você ir para a glória, irmão. Está com medo do quê? 1 Samuel 17, 31 e 32. Vejam aqui. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa desse filisteu. Teu servo, eu, irá e pelejará contra esse filisteu. Davi, quando foi informado da afronta, da humilhação, o que ele fez? Ele pensou em Deus, deve ter orado a Deus e fez o que deveriam ter feito no primeiro dia que o gigante veio desafiar. Davi, irmãos, ele foi o único em todos aqueles, e ele não era guerreiro, hein? Ele era um pastorzinho, um catatauzinho. Ele foi o único que tomou a atitude de enfrentar o inimigo. Agora vocês estão entendendo por que Deus, quando mandou ungir um outro rei, não mandou ungir os grandões, os fortões, mas mandou ungir a Davi, irmãos? Sabe por quê? Porque o Senhor diz aqui em 1 Samuel capítulo 16, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Rejeitou Eliabe, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus olha para o coração antes de ungir. Deus ora no coração antes de promover. Deus olha no coração antes de abençoar. Entenda, irmãos, Davi já tinha sido ungido rei de Israel, porque Deus conhecia o seu coração. E Deus não se engana, irmãos. Deus não se engana. Deus, irmão, desculpe, mas o Espírito Santo manda dizer, tem que falar. Deus não promove covardes, irmão. Deus não promove medrosos. Porque covardes e medrosos creem no inimigo e não creem nele, irmão. Você tem que crer em Deus, irmão. Eu falei que Deus ia nos puxar a orelha, nos exortar, né? Ia tirar o azorrague. Mas, irmão, você tem um Deus poderoso. Você fala para todo mundo que o seu Deus é poderoso, que o seu Deus faz milagre, que Deus faz tudo. E o inimigo bate o pé, você foge de medo, irmão. Às vezes tem medo de tudo, irmão. Para com isso, irmão. Então seja coerente. Fala, não creio em Deus. Eu ainda preciso ser mudado. Mas se você crê em Deus, irmão, não tenha medo. Não deixe o medo entrar. Ele vai bater na sua porta, né? Você vai falar, não adianta bater. Eu não deixo você entrar. Não deixa o medo entrar, irmão. Não deixa. Repele o medo. E se você quer bênção de Deus, creia nele. Né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Creia em Deus e não creia no inimigo. Né? Creia nas promessas de Deus e não nas ameaças do inimigo. Davi, ele fez algo que todos aqueles soldados deveriam ter feito no primeiro dia. Davi tomou uma atitude. Fala para o seu irmão do lado, tome uma atitude, irmão. Porque ele conhecia e cria em Deus. Irmãos, quem tem medo, é uma característica de quem tem medo. Quem tem medo, ele não toma uma atitude contra o mal. Ele não toma uma atitude contra a ameaça. Né? E ele demonstra que não crê em Deus. Falta de atitude é evidência de falta de fé ou de sabedoria, de entendimento. Então, falta de atitude é evidência de falta de fé. Como é que eu sei que uma pessoa tem fé? Tem algum exame que mostra que tem fé? Tem algum aparelho? Não, eu coloquei o fezômetro embaixo do braço dele e vi que a fé dele estava explodindo. Né? Não, nós fizemos uma ressonância magnética nuclear e encontramos fé na sua mente. É assim que se sabe que uma pessoa tem fé? Pelos exames.
nós sabemos, é pelas atitudes. Davi era o único que tinha fé dentre todo o exército de Israel, que confiava em Deus. Não importa o tamanho do inimigo, o seu Deus é maior e mais poderoso. E Romanos 8:1 diz, e tem que ser uma realidade: se Deus é por nós, quem é o gigante? Quem é o louco que será contra nós? Né? Então entenda, irmãos, falta de atitude é evidência de falta de fé. Você quer ver um texto aqui que fala um pouco a respeito disso? Tiago 2,14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? A fé salva alguém? Irmãos, a fé por si só não salva, está dizendo esse versículo. Não salva ninguém. O que salva a pessoa são as atitudes decorrentes da fé. Não, pastor, mas a fé, com fé a pessoa... Se a pessoa diz que tem fé, mas ela não toma uma atitude de aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, se ela não toma uma atitude de descer as águas do batismo, como é que ela vai ser salva? Então entendo, irmãos, a fé por si só não salva ninguém. O que salva são as atitudes decorrentes da fé. A fé é o combustível para mover o veículo. Mas se o veículo não se mover, não chega lá. Então, a fé, ela é demonstrada por atitudes que geram resultados, que geram obras, que trazem bênçãos. Confessar que crê no Senhor como Salvador é só o início, irmão. Você tem que provar que você crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E para provar, você tem que mostrar pelas atitudes. É preciso provar que se crê no Senhor pelas atitudes. Tem pessoa que diz que crê no Senhor, mas faz tudo contrário à palavra do Senhor. Essa pessoa não crê coisa nenhuma. Ela está enganada, está equivocada. A fé é provada pelas atitudes que geram obras e bênçãos. Fé em Deus só tem quem toma uma atitude de acordo com a palavra. Sem atitudes de fé, não há fé, não há bênção e não há salvação. Atitude, irmãos. Atitude. Atitude sobre a ameaça do Golias. Foi o único que tomou uma atitude, Davi. Por isso ele tinha sido ungido rei. Por isso ele foi abençoado. Por isso ele nunca perdeu uma batalha fora de casa. Porque tinha uma atitude decorrente da sua fé. Atitude, irmão. O que vai mudar a sua vida são as suas atitudes. As suas atitudes. Oh, pastor, mas Deus faz milagre. Mas se você não tomar a atitude de buscar a Deus e clamar a Deus, de vir à casa do Senhor, de empenhar a sua ação, você não vai receber, irmão. Entendam? Aqui, Atos 9:32. Dá um pulo lá em Atos 9:32. Vamos ver um caso aqui de um que era crente. Crentão, tinha até carteirinha, né, de crente. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem, chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos. Fala para o seu irmão do lado, 8 anos. O qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Toma atitude, Enéas, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Enéas, ele foi preso por Satanás numa cama por 8 anos. Por quê? Porque ele não tomava uma atitude. Quais atitudes que faltaram a Enéas para se curar? Primeiro, atitude de se informar que Jesus Cristo tinha carregado todas as enfermidades na cruz do Calvário. Segundo, atitude de se levantar.
Tem pessoas que ficam enfermas, tem pessoas que estão curadas, estão deitadas, porque não tomam atitude de tomar posse da bênção, de se levantar. A falta de atitude de enfrentar o gigante, a falta de atitude de enfrentar qualquer ação do inimigo, traz sofrimento por anos. Às vezes mais do que 8 anos, às vezes a vida toda. A falta de atitude é falta de fé, é falta de sabedoria. Porque aquele que crê, que diz que crê no Senhor, eu não sei o ímpio. Eu não falo pelo ímpio. O ímpio não crê no Senhor. O ímpio não ouve a palavra do Senhor. O ímpio não sabe que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades. O ímpio está na desinformação. O ímpio está sendo enganado pelo inimigo. Mas nós não podemos aceitar medo do inimigo. Nós não podemos aceitar males do inimigo por falta de atitude. Entendam, quem não toma atitude, ninguém tira o sapato em mim agora, hein? Quem não toma atitude de vir à igreja, quem não toma atitude de buscar a palavra, quem não toma atitude de clamar por bênção, é porque não crê, irmãos. E também porque não ama a Deus. Quem ama a Deus vai na casa de Deus. Quem está sempre na presença de Deus, não ama como pensam e se enganam, irmãos. Tem muitas pessoas que se enganam. Não, eu amo a Deus acima de todas as coisas. Eu amo a Deus. E eu tenho uma fé. E eu tenho fé. Você tem buscado a Deus? Você tem ido na casa de Deus? Louvar a Deus? Exaltar a Deus? Ouvir a palavra do Senhor? Não. Então você não crê, você não ama nada. Você está se enganando, irmão. Você está se enganando. Aí eu amo a Deus acima de todas as coisas. Aí tem jogo do Corinthians, não vem na igreja. Que jeito que ama a Deus? Irmãos, aquele que ama a Deus, ele que está sempre junto com o Senhor, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Sempre, irmãos. Não perde uma oportunidade. Então, irmãos, eu sei, às vezes é difícil, às vezes tem algumas coisas que não dá. Mas quando tem oportunidade, irmãos, e você optar por uma outra coisa, é porque o seu amor por Deus não é daquele jeito que você fala e do jeito que Deus quer. A sua fé em Deus também não é do jeito que você fala, do jeito que Deus quer. Sejamos sinceros, irmãos. E não fiquemos confessando aqui aquilo que nós não somos. Não, eu preciso amar mais a Deus, eu preciso crer mais a Deus. Isso é sinceridade. Irmãos, há um sentimento que Deus ama, é a fé, a humildade, mas tem um que Ele ama também, e Ele procura em nós. Sinceridade, irmãos. Davi, ele tinha o coração segundo o Senhor, porque ele era sincero, irmão. Quando ele pecou, ele não falou, foi por causa da Betseba, a senhora deu em cima de mim. Ficou várias semanas lá telefonando para minha casa. Não. Pequei, Senhor. Pequei contra ti. Falha minha, Senhor. Mas não retires de mim o seu espírito. Perdoa-me, Senhor. Sinceridade, irmãos. Deus quer sinceridade, Deus quer humildade, Deus quer fé. E quem tem fé não tem medo do inimigo. Quem tem fé não tem medo de ameaça. Não, e se eu for lá e eu perder? Se eu perder depois, o crente não perde, irmãos. O crente paga caro por algumas lições, mas perder ele não perde. E Deus restaura. Deus abre espaço para que nós tenhamos mais. Então quem ama e crê em Deus, vem sempre na casa do Senhor. E Ele vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Só crê e ama a Deus quem toma atitudes provando, irmão. Não adianta a pessoa falar e as atitudes mostram que ela ela é incoerente com aquilo que ela fala. Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. O Senhor está na sua casa, Deus está na sua casa, e a casa do Senhor hoje é aqui, amém? E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. O que o Senhor Jesus estava fazendo, irmão? Pregando a palavra, irmãos.
Essa era a prioridade do Senhor. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo o quê? A fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Um paralítico foi perdoado e curado logo em seguida pelo Senhor, porque os seus amigos e ele tomaram uma atitude de superar obstáculos para entrar na presença do Senhor. Entenda, irmãos? Toma uma atitude, irmão. Você está muito tempo com uma tribulação, você está sendo envergonhado pelo gigante, você está sendo envergonhado no serviço, na escola, em casa, né? O inimigo tem te afrontado, tem te humilhado, né? Você tem sido amedrontado, você tem temido algumas coisas, alguns males. E se acontecer isso acontecer. Só crê nas ameaças do inimigo, irmão. Para com isso e toma uma atitude de fé, irmãos. A sua situação só vai mudar quando você tomar uma atitude. A situação só mudou lá em Israel quando Davi tomou uma atitude de enfrentar o gigante. Deus é comigo. Deus já me livrou de tantas. Eu vou para cima desse incircunciso filisteu que tem afrontado o exército do Deus vivo e poderoso. E foi para cima e numa pedrada, uma só, caiu o gigante. Irmãos, nenhum mal é tão grande quanto inicialmente aparenta. Muitas vezes você está temendo aquilo que nem existe. Você está temendo um blefe, uma mentira. Depois passa anos e anos. Aí um belo dia fala: poxa, eu não sabia que era tão fácil assim. Tá? Perdeu 8 anos como Enéas. Entenda, irmãos? Pedro, ele teve a melhor pesca da sua vida quando ele tomou uma atitude de ir ao alto mar e lançar a rede. Moisés só atravessou o Mar Vermelho quando tomou uma atitude. Moisés estava clamando, orando ao Senhor. O Senhor falou: para, Moisés, para de orar, porque clamas a mim. Toma uma atitude, Moisés. Toca no mar, Moisés. E ele tocou, o mar se abriu. Irmãos, há muitos como Moisés que oram, jejuam, faz isso, faz aquilo, mas não tomam uma atitude e não recebem. Não parte para cima do inimigo, não parte para cima do mal, não encara os desafios, não encara, foge das responsabilidades. Deus é contigo, irmão. Vá para cima, vá para frente, Deus se garante. Entenda, irmãos? O máximo que vai acontecer é você ter que tentar de novo, ou ter que recomeçar. Então há muitos que oram, fazem, mas não tomam uma atitude, não recebem. Abraão, Daniel, Davi, Daniel tomou atitude de não se contaminar. Davi, Zaqueu, Bartimeu, o centurião, a mulher hemorrágica, a mulher cirofenícia, só obtiveram milagres porque tomaram uma atitude de fé. Se ficasse sem tomar atitude, com medo, se eu for lá no Senhor, Ele me dá uma bronca, e se Ele me chamar de cachorrinho, para com isso, irmão. Vá, toma uma atitude de fé, irmão, senão a situação não vai mudar. Um homem ficou 38 anos enfermo porque não tomava atitudes. Então a falta de atitude pune, porque a falta de atitude é falta de fé, incredulidade. Um outro foi lançado nas trevas, porque não tomou atitude, recebeu talento e não tomou atitude com o talento recebido. Você tem recebido o talento de Deus, você tem ouvido a palavra de Deus, não toma atitude, irmão. Toma uma atitude de fé. Até quando você vai ter medo do inimigo? Até quando você vai ter medo de perder? Até quando você vai ser envergonhado? Até quando você vai sofrer por uma falta de ação? Por um imobilismo, uma letargia, um comodismo? Basta, tome uma atitude de acordo com a palavra de Deus e vença o gigante. O gigante não é tudo isso, não.
Maior é o poder que está conosco, maior é o poder de Deus do que as ameaças e a ação do inimigo. Se você não tomar atitude, irmão, você não vai vencer. O inimigo vai ficar zombando de você, não 40 dias, 40 anos. Vai estar te envergonhando, como fez o Golias. Mas quando toma uma atitude, ele sai correndo, ou ele cai na primeira pedrada. Atitudes, elas mostram se você tem fé ou não. Se você tem tido dificuldade de tomar atitude de fé, está voltando fé, irmão. Atitudes mostram quem é quem. Pelas atitudes você sabe quem é a pessoa. Atitudes provam que tem fé ou que não tem. Atitudes também falam. As atitudes falam e falam mais seguramente do que palavras. Então, irmãos, eu não vou mandar você falar para o irmão do lado, porque ele pode estar nervosinho aí. Mas não seja medroso. Não seja covarde. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Tome uma atitude. Vá para cima do inimigo, irmão. Ele já foi derrotado. Está debaixo dos nossos pés. Mas eu estou com uma luta aqui muito grande. Eu posso até embarcar de uma hora para outra. Glória, vai para cima, irmão. Não fica choramingando aí, não. Vá para cima. Você tem um Deus poderoso. Não é pela sua capacidade. Não é pela sua destreza. Né? Mas é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. Ou você acha que o Davi derrubou Golias sem a direção de Deus? Foi a direção de Deus, irmãos. Sem a direção de Deus, aquela pedra tinha passado longe. Né? Quilômetros de distância, mas com a direção de Deus, ela pega no ponto fraco. Né? Pum! No meio da testa. Irmãos, muitas bênçãos nós não temos conquistado. Muitos males não estão fugindo de nós. Porque nós não temos agido como deveríamos agir. Não temos tomado atitude. Porque muitas vezes falta fé. Muitas vezes a pessoa crê mais na ação do inimigo, na ameaça do inimigo, do que no poder de Deus. Ela crê mais no resultado positivo. Quando ela vai fazer alguma coisa, ela fala: e se eu perder? E se não der certo? Por que você não fala: com Deus eu sou mais que vencedor? Com Deus vai dar tudo certo, né? E não, e se não der certo? Né? E se eu perder? E se isso? Irmão, você crê mais na desgraça, no resultado negativo, nas coisas do inimigo do que em Deus? Confia, irmãos. Mostra que você confia. Deus é comigo. Deus é comigo. Deus me livrou do urso e do leão. Quem é esse gigante aí, desavergonhado? Né? Amém? Derrube o gigante que está te atormentando, está te humilhando, está te envergonhando há tanto tempo, irmão. Vá para cima, resolva esse problema. O problema não tem sido resolvido porque você não toma uma atitude, irmão. Toma uma atitude de acordo com a palavra de Deus. Não vai saindo fazer qualquer coisa, não, de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Amém, povo de Deus? Vamos ficar em pé, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus.